E eu preciso fazer isso, desse quebra-gelo, nessa introdução da mensagem dessa manhã, que eu sempre disse, o futuro é hoje. Quando nós tratamos de almejar algo importante amanhã. Essa manhã eu recebi uma notícia muito boa. E depois no final, se a pessoa concordar, eu gostaria que ela desse um testemunho, né? Dizer o que Deus fez na vida dela. Senão, a gente entende praticamente, claro. Cada um é cada um e cada um tem a sua, né, a sua timidez. Mas eu recebi uma notícia gostosa, né? De uma pessoa, não vou falar porque não vou dar spoiler. Se eu der spoiler, vou dar spoiler. Se eu der spoiler, a pessoa não precisa vir aqui em cima, né? Mas uma bênção que Deus deu na vida dela. E o que eu disse para ela é o seguinte, olha, não me surpreende o que aconteceu na sua vida. Porque a gente sabe do seu talento, a gente sabe do seu potencial. Lógico que é uma novidade gostosa, não tenha dúvida. A gente vê alguém com uma oportunidade de crescimento. Mas a mim não me surpreende, eu falei para a pessoa, porque eu sei, eu conheço o teu potencial. Não conheço muito, mas dos poucos que eu vi, eu sei que tem uma potência na vida daquela pessoa. Então eu digo, olha, que você cresça, que você voe bem alto e que você seja muito feliz. E não só isso, faça feliz aqueles que estão próximos de você. Porque é bíblico, quando a gente faz um bem a alguém, a gente recebe um bem, porque a gente planta bem, coisas boas, né? Então depois a gente menciona isso com mais calma. Por quê? Porque o futuro é hoje. Se a gente não trabalhar hoje, não existe amanhã. Se você não fizer um bom trabalho na sua companhia, você está talvez ausente de uma opção de um crescimento dentro da companhia. Porque você não se esforça para aprender e não se esforça para fazer. Não é verdade? E assim sucessivamente. Você que são pais, você de vez em quando recebe 3 em 3 meses, ou 6 em 6 meses, eu não sei como é que faz agora, é a grade da escola das crianças, no meu tempo eu sabia, porque minha filha era pequena, delas chegarem e receber uma notificação que nós temos que ter uma conversa com professores. Aí o professor e a professora vai dizer para você o desenvolvimento do seu filho. Então você fica sabendo que eles estão se desenvolvendo. A pessoa fala, olha, sua filha é muito ágil, ela é muito inteligente, ela é líder de natureza. Umas coisas mais ou menos nesse sentido. O que é isso? Eles estão desenvolvendo durante o dia a dia. Estão desenvolvendo a caminhada deles. Estão fazendo hoje, no hoje dele, o futuro. Eu sempre disse isso em termos de alcançar alguma coisa. Mas essa vertente, essa leitura, ela também pode ser aplicada de um outro jeito, e é o outro jeito que eu quero aplicar nessa manhã. Essa foi a leitura que eu fiz quando eu li esse texto, e eu gosto de trazer isso para vocês. O futuro, aí tem uma apresentação. O presente não é o futuro, é o oposto do que eu estou falando. Aí você está vendo alguém vai dizer, mas pastor, você está se contradizendo. Não, é leitura diferente. O que isso quer dizer com isso? Nem sei do que você está vivendo hoje. Vai dizer o que você vai viver amanhã. Tem momentos da nossa vida, e esse é um deles, na caminhada de quem está aqui ao longo desses anos, já passamos por outros momentos parecidos com esse. Esse momento é um momento que não quer dizer o seu futuro. O fato de você estar não quer dizer que você é. Você entendeu? Às vezes nós estamos emborrecidos, mas não quer dizer que nós somos emborrecidos. Às vezes nós estamos tristes, mas não quer dizer que nós somos tristes. Estamos tristes. É uma questão de passagem, é uma questão de momento, de ação, de situações que acontecem. A gente passa aquela fase da tristeza, do conhecimento, da solidão, da angústia, da raiva, sabe, do choro. Mas depois, não é aquilo que nós somos. Alguém tem o hábito de dizer assim, mas o que aconteceu com você? Você é tão sorridente, você é tão amável, mas você está tão angustiado, tão amarga, tão triste, você não sorri mais. A gente sabe que não é, a pessoa não é aquilo, mas ela está passando por aquilo. Isso é bíblico. Jesus passou por isso. Quantas palavras Jesus trouxe na vida daqueles que o procuraram? Lembra a mulher samaritana? Lembra o pai do filho que sofria epilepsia?
as angústias deles, o pai da filha que morreu, eram angústias. Jesus sempre com uma palavra de sorriso, de alegria, de paz, de conforto. Mas teve um momento que Jesus também chorou, angustiou-se, caiu em depressão. Viu? Jesus não estava endemoniado. Para quem pensa que depressão é endemoniada, né? É pessoas que estão sofrendo, né? Não. É momentos da vida da gente que a gente é pego de surpresa. Ah, mas até Jesus foi pego de surpresa? Não, Jesus foi pego consciente, mas ele sentiu porque ele era homem. Lembra quando Jesus virou o Pai, orando ao Pai, e falou assim: Pai, se possível for, aparta de mim esse cara. Ele estava angustiado, deprimido. Não era fácil fazer bem às pessoas e só receber o mal. Não é fácil na vida de quem tanto quer amor de alguém e só recebe espinho em vez de flores. Não é fácil. Essa era a vida de Jesus. Ele dava. E muitas das vezes nem próprio dos seus discípulos, não dos seus discípulos, ele tinha um retorno daquele jeito. Certa vez Jesus disse para os seus discípulos, 2 deles: vocês ficam aí, eu estou sendo procurado, vigia aí. Ora aí que eu vou orar lá em cima no monte, lá no cantinho. Quando voltou, os caras estavam dormindo. Sabe? Então tem coisas que, poxa, você estava ali se morando em prol de todos, inclusive dos dois. Por que os dois dormiram? Sabe lá o cansaço daquelas pessoas. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que Jesus sempre fez bem. E quase sempre recebeu o mal. Eu digo mal, é mau trato, mau posicionamento, falta de carinho. E é isso que eu quero falar nessa manhã, que não é o que você está vivendo hoje. Se você está vivendo um momento, ao contrário, a sua caminhada, que vai fazer o seu futuro. Tire experiências boas dos momentos ruins. A sua mente, deixa eu dizer uma coisa para você, a sua mente, ela tem o poder mais positivo de guardar os momentos ruins do que os momentos bons. O ruim fica constante na sua mente e para se livrar, sabe Deus o que é necessário. Mas os bons às vezes são esquecidos mediante os tempos, passos de tempo. E digo uma coisa para você, Deus é bom. Deus faz tudo diferente. Vamos lá ler o nosso livro, o livro de 1 Samuel 16, de 1 ao 13. Quem puder ler para mim, pausadamente, tranquilamente, 1 Samuel 16, uma história que quase todos conhecem. Quase todos conhecem. Lê para mim em voz alta. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente estás perante ao Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel:
não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-no no meio dos irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou diante de Davi. Apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então Samuel voltou a Ramá. Todos nós conhecemos a história de Davi. Não é verdade? O que aconteceu com Davi antes de ser ungido? O Salmo 51 conta. Vamos ler o Salmo 51 para a gente entender o que era a vida de Davi, por que ele tinha um problema e que isso fez com que uma situação presente poderia determinar o futuro dele, mas não determinou porque Deus não quis. Vamos ler o Salmo 51, versículos 5 e 6. O próprio Salmo de Davi. Eis que em iniquidade, escuta bem, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Quem tem a Bíblia de estudo pentecostal vai ver que Davi diz: em pecado fui concebido. A mãe de Davi não era a mãe dos outros 7. Davi era de mãe diferente. Alguns dizem que ele era uma prostituta, outros dizem que não. Mas só que os irmãos de Davi não o aceitavam, por ele ser filho apenas do pai de Jessé. E por isso Jessé o amava um pouco mais. Por quê? Porque ele era o mais novo e os outros já estavam tudo na fase de servir o exército. Ou já estavam e outros já estavam a caminho. Ou seja, era o mais crescido. Só que Davi passava por situações difíceis. Difíceis ao ponto que dentro de casa ele era rejeitado ao sentar na mesa. E para isso, o próprio pai o direcionou para ir ao campo cuidar de ovelhas. Davi dormia no campo, cuidando das ovelhas do pai. Porque ele voltava para casa, ele sofria. Ele sofria rejeição, ele sofria bullying, como diz hoje, né? Ele sofria desprezo, sabe? Até o ponto de dizer assim: olha, se papai morrer, você não tem direito a herança nenhuma, porque nós não te daremos. Jessé era um homem que tinha, depois que Jessé teve Davi, Jessé começou a crescer na vida, sabe? A crescer, a aumentar a sua renda. Porque os filhos mais velhos já estavam fora do contexto de família em casa. Eles dormiam no acampamento de guerreiros.
Jessé cresceu depois que Davi nasceu. E ele amava. Só que Davi ficava no pasto, conversando com ovelha, orando a Deus, tendo uma intimidade com Deus. Lá no capítulo 16 de 1 Samuel, no 2 Samuel, você vai encontrar Davi conversando com Samuel e Samuel perguntando a ele: como é que você conseguiu essa intimidade com Deus? Como é que você passou a ouvir? Ele falou assim: eu não tinha irmãos tendo irmãos. Eu não recebia carinho no meio da minha família. Então, pelo ensinamento da minha própria mãe sobre Deus, eu ia para o campo. E não queria mais voltar do campo para casa e ficava ali cuidando das ovelhas, cuidando da ferida, cuidando do pasto. E ali, à noite, eu buscava a presença de Deus. Olha bem o que eu quero dizer para você. A situação de Davi presente, vamos dizer que nós estamos dentro da história essa manhã, o posicionamento, a situação de Davi hoje, agora, era uma situação que não poderia representar o futuro dele, mediante o que Deus tinha preparado para ele, mas mediante aos filhos, aliás, os irmãos, mediante ao próprio pai, que até então o separou, mandou-lhe para o campo, olhavam para ele e viam que não tinha presença, não tinha... Ele não poderia ser comentado como alguém que tinha uma herança para ganhar. Ele não era tão conhecido, ele não era tão importante. Mas o Senhor está dizendo que Jessé não dava importância a Davi, apesar de amá-lo. Ei, quando Samuel, você tem que ver os fatos. Você tem que ver os fatos. A concepção do homem, do ser humano, é o que ele vê, mas a concepção de Deus não é o que vê, é o que sente. É por isso que nós não podemos viver uma vida, dizer assim: eu sou bem, eu estou bem abençoado, porque tenho. Porque a concepção de Deus não é o que você tem para ser abençoado, mas é o que você é. Sendo você em Deus o que tem que ser, aí você tem. Porque não existe um evangelho, não existe uma palavra dentro da Bíblia que diz: vem para Jesus que você vai ficar rico. Não tem. Vem para Jesus que você vai comprar casa. Não tem. Vem para Jesus que você vai andar no carro novo. Não tem, irmão. A palavra de Deus: vem para Jesus que você vai ser salvo. Você está me entendendo? Agora, quando a gente fala assim: mas quando eu dou meu dízimo e a minha oferta, o que o Senhor me diz? Ei, você está plantando. Se você gosta de comer couve, tem que plantar couve. Você não pode plantar repolho e esperar comer couve. Se você planta amor, você vai colher, você não pode colher ira, porque a semente é de amor e vice-versa. Então Deus fala assim: olha, se você guardar a minha palavra, os meus mandamentos, sabe, e praticá-lo, tudo que você fizer, olha o Salmo número 1, prosperará, é bênçãos materiais. Então, voltando para a leitura dessa manhã, para a máxima dessa manhã, o presente não pode determinar, não é o seu futuro. Mesmo que você esteja passando, como Davi estava passando, de uma rejeição, de uma angústia, de uma solidão no meio de uma família. Sabe, muitas vezes Davi, talvez, conjecturando, chegava do campo, a família comendo na mesa, se ele fosse sentar na mesa, pastor de ovelha tem cheiro de quê? Não é de perfume do azarro, mas é cheiro de ovelha. E naquela época, você sabe que aquele povo não era muito de banho. O banho deles era lavar o rosto, lavar o braço. Era o banho deles da época. Não era o banho que a gente tem hoje. Você está me entendendo, irmão? O que eu quero dizer para você é o seguinte: a roupa cheirava. Talvez eles os rejeitavam. Então ele preferia ficar no campo. Quando as pessoas falam de você, não dê valor, não. Escute, porque nós temos que ser educados. Eu digo, quando as pessoas falam de você, a criticá-lo, a tentar botar você para baixo. Porque o que as pessoas falam não importa. Lógico, a gente gosta de receber um tratamento bom, não é verdade? Nós estamos falando de situação com Deus. Não importa. De maneira nenhuma. O que elas pensam também não importa. Agora, o que importa é o que Deus fala de você. O que Deus pensa para você, pensa de você, e o que
Deus prometeu, espera de você. Isso importa demais. Porque o ser humano é volúvel. O ser humano, ele é emocional. Aquele que ama hoje odeia amanhã, e aquele que odeia amanhã ama depois da manhã. Ele é volúvel, ele é variável. Sabe? Então a situação de hoje, quantos amigos você conhece? Casos, eu também conheço, que eram casos, amigos, irmãos, hoje em dia se odeiam. Quantos que se odiavam por um mal entendido, um dia resolveu, hoje se amam. Eu estou falando de amor sincero, de cuidado, de prestar atenção. Quantos? A verdade é que a gente não pode deixar, em situações quando elas são conflitantes, o presente determinar o futuro. Porque uma coisa eu digo para você, nós sempre vamos precisar de alguém. Quando a palavra de Deus diz amar ao teu Deus acima de todas as coisas, e amar ao teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, mesmo que o teu próximo seja uma pessoa que você odeia, você tem que amá-lo, no sentido de cuidá-lo no que ele precisa. Não precisa colocar para deitar no mesmo travesseiro que você, não precisa colocar para comer no mesmo prato junto que você, não precisa. Irmão, isso aí é para mostrar para os outros o que está fazendo. É necessário cuidar. O que Deus fala é cuida. Amar é cuida. Amor é cuida. Como é que o senhor pode chegar a esse ponto qual é a sua leitura? Onde você chegou para ter uma leitura dessa? Ei, é muito fácil. Os casados. Como é que um amor começa a estabelecer na vida de quem casou? No cuidado do dia a dia. Sabe? Nas coisas mínimas que fazem. É isso que vai fazendo gerar o amor. Porque até então casou com paixão. Gostou, casou. Né? Mas agora a caminhada do dia, até mesmo, irmão, aqueles que são namorados, noivos, quando casam, muda tudo. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque quando você namora, um namora lá, outro namora cá. Quando você noiva, você ainda mora lá e cá. Mesmo que vocês sejam adultos e moram na mesma casa e dormem junto, ainda não casou, mas estão ali. Mas no momento que você assina o documento e diante de Deus recebe a bênção, as coisas mudam totalmente. Não é aquele negócio, você não está bem satisfeito, mete o pé na porta e vai embora. Não. O problema tem que ser resolvido dentro de casa. Porque um dia você disse sim a uma pessoa que você amava. Não é verdade? Então o que quer dizer? O seu amor ele vai sendo construído através do cuidado. Quando Deus mudou o presente do Davi para um futuro de reinado, um jovem de 16, 17 anos, não foi pelo que a mãe dele concebeu ele fora do casamento. Porque tem gente que gosta de criticar os outros. Tem pessoas que gostam de criticar. Acham que para ser abençoado por Deus, só pode ser aqueles que estão 100% certinhos. Mas eu trago uma novidade essa manhã. Não tem ninguém 100% certinho. Porque a Bíblia diz que nós ganhamos de Deus não é por merecimento, é por favor. Jesus vem da linhagem de uma prostituta. E aí? Vem lá de Raabe. O que você vai me dizer? É da linhagem. Até chegar Jesus. Ô pastor, que ofensa. Não é ofensa, ela é Bíblia. É Bíblia. Aqui está Davi, de um casamento que não existia. Se encontraram e fizeram filho. Mas lá no campo, lá onde Davi buscava a presença de Deus, Deus mudou. O presente angustiante, solitário, o presente, como é que se diz? Alguém que despreza o outro. Um momento de desprezo, ele mudou para que tivesse um futuro como rei. O que mais doeu na concepção, a minha conjectura, a minha leitura sobre a Bíblia, o que mais doeu na vida dos irmãos do Davi, principalmente os mais velhos, é que ele era rejeitado, filho de uma mulher que não era mãe, um pequeno que não tinha força nenhuma, e Deus preparou ele para ser um guerreiro, através das lutas com os animais. E depois foi dele, foi nele, foi através dele que Deus levantou um rei, segundo o
coração de Deus. Eu não sei onde você está nessa manhã, na sua vida. Eu sei onde estou na minha. Eu não sei se você está olhando para um problema da sua vida. Isso aqui é a profecia, porque todo mundo tem problema. Então, eu não estou profetizando, eu estou dizendo, no seu problema, lá, aquele problema que você não consegue resolver, aquilo não é o futuro. Esse problema não é o futuro. O futuro é o que Deus diz que vai ser. É o que Deus faz. É o que Deus determina. Tenha fé no Senhor. As coisas vão mudar. Deus está te olhando, Deus está te vendo. Eu trouxe para vocês 2 exemplos marcantes nessa manhã. O exemplo de Davi. Porque hoje, eu digo para você, nós estamos falando gravado. Essa gravação, ela está não somente dentro dos Estados Unidos, como no mundo todo. Porque eu tenho pastores, amigos meus, em diversos países. E eles olham o nosso culto. Eles olham a nossa pregação, a nossa igreja, não tem dúvida. E lá no Brasil também tem muita gente. Hoje, o que nós estamos vivendo, hoje, escute bem, hoje eu falo isso na presença do Senhor com toda a certeza. Não porque eu posso garantir a você, mas é porque Deus garante a você. Tá? Hoje nós estamos vivendo uma situação, uma atmosfera, né, de desconfiança, de notícias, de pensamentos, de dúvidas. Essa situação não vai definir o teu futuro. Porque o teu futuro pertence a Deus. Leva isso no teu coração esta manhã. Confia em Deus. Viva uma vida tranquila. Não se exponha, mas viva uma vida tranquila. O que Davi fez era sempre viver uma vida tranquila, fazendo aquilo que ele sempre fez. E foi baseado no simples movimento a qual ele usava para defender uma ovelha. Ele usou o mesmo estilo de defesa para derrubar um gigante. Não pela força dele, mas é pela força de Deus. Não adianta você forçar o contrário. Escute bem, não adianta você desesperar e tentar formar uma situação para resolver o seu problema. O problema não é seu. O problema é de uma nação. E tem uma coisa, Deus está no meio deste povo. Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona a sua igreja. Confie em Deus. Confie em Deus. Deixe entrar um ar no seu coração. Deixa Deus agir. Não se baseie na sua força. Porque nós não temos força. É na fraqueza que nós tiramos força. É na falta de sabedoria que a gente passa a ter conhecimento. Por quê? Porque é de Deus que a gente puxa a fonte das coisas. A fonte das nossas riquezas está em Deus. E quando a gente olha para o contexto de Davi, a gente vê o quanto Davi cresceu na vida. Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos? Diz assim, mas eu sou filho de uma mãe que não tinha marido. E minha mãe sempre, eu conheço pessoas demais assim. Namorava um, namorava outro. Eu sou filho de um desses. O que eu posso esperar da minha vida? Tudo. Eu vim de pai alcoólatra. Meu pai virou mendigo de tanto beber cachaça. Mendigo de dormir na rua. Abandonou minha mãe ficou sozinha. Mas nem tanto, eu sou um alcoólatra. Minha mãe era mulher abandonada. O marido largou. Mas eu nunca abandonei minha família. Ué, que história é essa? Por que eu tenho que dizer meu pai é, eu sou? Que nada. Não tão bom nem quanto ruim. Eu faço da minha vida em Deus o que Deus determina. E eu mudo a minha história em Deus, o que Deus muda a minha história. Eu sei que vocês devem ter experiência na vida de vocês, que é a mesma coisa. O que os outros anteriores na nossa vida fizeram, não pode servir de exemplo para você fazer. Nem bom nem ruim.
ele pode servir de conhecimento, mas para fazer não. Por quê? Porque a sua situação vai ser diferente do que a deles. Tem coisas, às vezes, que seu pai fez, mas que você não pode fazer. Mas ele fez errado, não, ele fez bem. Mas a sua situação é outra. E você vai ter que agir diferente. É por isso que tem gente que se ofende quando diz que se a Bíblia fosse escrita hoje, ela seria escrita diferente. E é claro que seria diferente. Porque quando João viu, né, gafanhotos voando, soltando fogos pelos olhos, ele dizia, não vou dizer isso, eu vou dizer um Black Rock, um helicóptero dos Estados Unidos, né, jogando bomba. É o que ele ia botar. Ele ia botar gafanhoto, mas era o contexto da época. Você está entendendo? Mulheres, vocês não podem cortar seus cabelos. Tem que ser cabelo curto, comprido, porque cabelo é a moral, é a santidade da mulher. Opa, tem um problema seríssimo. Mas era costume da época. Então, eu digo para você, o presente não determina o futuro. O que faz o futuro ser melhor é a confiança em Deus. É o que Deus pensa de nós, é o que Deus fala de nós, é o que Deus espera de nós. Outra pessoa que a gente pode pegar como exemplo nessa manhã é a vida de José. José do Egito. Eu vou resumir para vocês, está lá no livro aliás, primeiro eu vou falar de José. Lá no capítulo 41 de Gênesis, você vai encontrar a vida de José. Você vai encontrar José, né, no modo geral já a caminhada, mas eu vou resumir a vida de José, filho de uma renca de irmãos. Um dia esse jovem tem o quê? Esse jovem tem sonhos. Esses sonhos são tão importantes na vida dele que ele chega e conta para a família. E o que acontece? Estabelece ciúmes. Ciúmes. E seus irmãos ao ponto de vendê-los. Jogaram ele numa cisterna, numa cova, num buraco e depois venderam. E disseram que ao pai que ele tinha morrido. Alguma fera tinha comido. E José é vendido. E vendido e revendido. Até chegar na casa de Potifar. Chega na casa de Potifar e faz o melhor dele. Já tinha perdido a família. Veja bem, irmãos. Veja bem, irmãos. Às vezes nós somos atingidos pelos que moram conosco. Às vezes nós estamos machucados por quem está tão próximo da gente. Às vezes a gente é esfolado por família de quem a gente menos espera. Às vezes a gente é maltratado por um irmão em Cristo de quem a gente menos espera. Por quê? Porque quando a gente ama os de casa, quando a gente ama os irmãos em Cristo, o nosso coração é aberto. E aí a gente dá a oportunidade da pessoa chegar e nos ferir. Por quê? Porque elas não pensam, não sentem o que nós pensamos e sentimos. A gente não sabe o que passa. Cada cabeça é um mundo. Cada corpo é uma estrada. José é vendido, Potifar o compra. E leva para casa e ele faz um excelente trabalho. Um excelente trabalho. Ele já vinha de uma rejeição. Mas um excelente trabalho. A mulher do seu senhor queria manter relacionamento sexual com ele. E ele não, ele fugia. Até o dia que ela, não conseguindo, ela montou um esquema e disse que ele tentou violá-la, abusá-la sexualmente. E um pedaço da roupa dele ficou para trás, ele correu, e só resumindo, foi preso. Segunda etapa, da casa do seu pai foi rejeitado, da casa de Potifar foi preso. E na prisão, Deus muda o presente dele, e transforma o futuro dele. E José se tornou o governador do Egito. É por isso que eu digo para você, irmãos, nós amamos a nossa família, nós amamos os nossos irmãos, nós amamos os nossos amigos, mas eles não podem determinar a nossa vida. Eles não podem falar no meu ouvido o que eu tenho que fazer. Não pode. Quem tem que falar nos teus ouvidos é o Espírito Santo de Deus. Até mesmo entre nós, os casados. Muitas das vezes a gente escuta do nosso marido, do nosso não, né? Do marido delas.
eu da minha esposa, das nossas esposas, para quem é homem, e dos seus maridos, para quem é mulher. Dizer, nosso marido está no vídeo ali, daqui a pouco eu estou na boca do povo, né? Vou ter que botar uma bandeirinha diferente na igreja, não é verdade? Então não é bem por aí. O que vai acontecer? Às vezes a gente escuta a palavra que não é aquilo que a gente tem que fazer. Por quê? Porque o que passa no coração de uma pessoa não é o que passa no nosso. Mas a gente tem uma consciência em Deus, uma estabilidade em Deus. Se a gente tem as nossas bases arriadas em Deus, a gente, não, peraí, por mais que é minha mulher que eu amo, por mais que é o marido que a esposa ama, mas não é por esse caminho. Não é o que Deus botou no meu coração. Por quê? Porque são emoções envolvidas nisso tudo aí. É família envolvida nisso tudo aí. Aí o importante é que a gente permaneça nas nossas bases, mesmo estando na família contrária a gente, mesmo estando no meio de amigos, enfim, etc, a gente mantém a nossa base, e aí lá na frente, Deus muda o nosso presente e transforma o nosso futuro. Eu conheço filhos de pastores, e aqui nós temos filhos de pastores, eu conheço pessoas como vocês, filhos de pastores, que foram bênção na igreja quando eram crianças, adolescentes. Depois se tornaram o demônio da igreja, no sentido, entre aspas, de revolta. Sabe aquela fase da adolescência para se tornar adulto? Sabe aquela fase vocês que são filhos de Deus, filhos de pastores, de Deus também primeiro, mas de pastores, sabem muito bem o que eu estou falando. Eu não preciso entrar por menores, mas aquela vontade que a gente tem, que todo ser humano tem, e aquela prisão, de repente, eu não sei de que igreja vocês vieram, mas prisão pela religiosidade ou pelos costumes da época, e a gente vai deixar de... Não, a gente peca, escondido, mas peca. Sabe essa fase? É difícil. E aí estamos, às vezes, até desligados do corpo da igreja. Às vezes somos... como é que está o nome, Jéter? Disciplinado. Disciplinado. Obrigado. Tanto tempo que eu não escuto, que eu não falo. Já disciplinei, tá? Então não é que eu nunca fiz, já fiz. Disciplinado. Aí o pior é que às vezes são desligados. E esse negócio de desligado é um problema sério. Porque a Bíblia diz... Tudo aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu. Tudo aquilo que vocês ligar na terra, e desligar na terra, será desligado no céu. Mas graças a Deus que Deus não dá ouvido. Porque o presente dos filhos não é o futuro dos filhos. Porque Deus sabe muito bem aonde e quando vai tocar. E quando toca profundamente. Aí a conversa é a seguinte: Lembra daquela época? Hoje, mudou. Deus transformou. Deus não transformou, não, filho. Deus fez outro. Novinho. Por que você está falando isso? Ei, a Bíblia diz que aonde Jesus chega definitivamente, não levado. Porque muitas das vezes, os nossos filhos, eu posso dizer que eu tenho uma vida que foi criada dentro da igreja. Muitas das vezes nós levamos os nossos filhos, mas não damos a oportunidade deles conhecer Jesus verdadeiramente, ter uma experiência própria. Quando a gente tem uma experiência própria, a Bíblia diz que aonde Jesus chega, tudo se faz novo. Aí Jesus entra no coração, transforma, aí vira aquilo que você sabe, o santo. Não é? O melhor exemplo. A gente sabe disso. Esse é o comportamento. Então a gente tem que ter muito cuidado, que o presente dessas pessoas não determina o futuro delas. É apenas agora. São filhos de pastores? São filhos de pastores. Não vão deixar de ser filhos de pastores. São filhos de Deus? É filho de Deus. Não vai deixar de ser filho de Deus? Claro que não. É momento. O que vale ali, o que é orientar e orar. Esperar Deus fazer a obra, porque um dia Deus faz a obra. E pedir a Deus para ter misericórdia, que nesse inteirinho a vida não seja ceifada. Porque é o que pode acontecer. José poderia ter morrido no meio do caminho. A sorte de José foi chegar à casa de Potifar, porque ele poderia ser comprado por qualquer outro. A sorte de José foi cair dentro da prisão, porque se ele estivesse fora da prisão, ele poderia ser morto por alguém de Potifar. Na época,
Davi voltou à casa de Samuel. E quando ele voltou à casa de Samuel, o Espírito de Deus veio sobre Saul. Ficou 2 dias sobre Saul. E Saul abandonou. E ali Samuel disse para ele: Davi, nunca toque em Saul. Não toma atitude nenhuma contra Saul, porque ele também é ungido de Deus. Deixa que Deus cuidará de Saul. A você, Deus guardará. O que Deus está dizendo para ele? Ei, teu presente não é o teu futuro. Lembra de Isaías? Quando Isaías vai, se esconde na caverna, com medo. Com medo. E aí o que ele diz? Ei, o que você pensa? Tem muitas pessoas como você. Agora saia, coma, beba e ande. Por quê? Por quê? Porque aonde você estiver, eu estarei contigo. O seu ministério não termina aqui dentro dessa caverna. Vai se terminar lá fora. Lá fora. Elias, a mesma coisa. Eliseu, a mesma coisa. Não para, irmão. A tua vida não é de graça. A tua vida é mão de Deus sobre ela. A gente apenas está passando em lutas, meu querido. Todo mundo passa. E eu tenho um consolo para você e para mim, porque eu falo para mim também. A gente passa por lutas, sabe para quê? Para crescer, para vencer e colocar uma medalha no peito em Deus. E saber que Deus está preparando a nossa vida. A única forma de a gente se tornar filhos, príncipes em Cristo Jesus, é vencendo o urso, é vencendo o leão, é matando o gigante. Vença, mata e ocupa o seu espaço, porque o seu presente não determina o que você é e lá no futuro. Quer ver uma outra que eu quero dizer para vocês? Eu quero trazer isso importante e mostrar como é que as pessoas às vezes se derrotam. Às vezes são coisas pequenas e Deus está dizendo: ei, estou contigo, ei, não abre mão, ei, eu tenho promessa para você. Mas enquanto está tudo bem, está tudo ótimo. Louva com a boca aberta, chora, faz o reteté, voa o avião, faz tudo. Aí vem uma lutinha. Meu Deus, aí só. Olha aqui, ó. Vamos ver um caso como esse. Vamos. Estezinha, por gentileza, minha filha. Põe para mim Juízes 6. Juízes 6. Versículo 1 ao versículo 17. A gente vai ler junto. Olha aqui como é que são as coisas. Olha aqui esse diálogo. Olha esse diálogo interessante. Ó. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era bom. Então, se eles fizeram o que é mal, nós estamos falando de Deus. Deus vai permitir uma punição. Mas o que é isso? Deus tratando do povo. Não me pergunte o porquê nem para quê. É Deus, quando se chegar lá em cima, questiona a quem fez. Não sou eu que fiz. Aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Você já pensou, né, irmão? Ficar sofrendo por 7 anos por causa de situações que a gente faz. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, nas cavernas e as fortificações. Veja bem, escuta bem, adiante. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente vinham de contra eles e subiam, na minha versão, e punha-se contra eles em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nenhum jumento. Porque sabiam que os seus gados e tendas vinham como gafanhotos. Olha, por quê? Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhoto em grande multidão, e não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos.
e entravam na terra para a destruir. Escuta bem, olha o que gerou a esse povo. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí começa a mudar um pouco a história. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrarei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos os expulsei diante de vós, e vos dei a terra. E vos disse: olha o que o profeta entregou a Gideão. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temas aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Não deste ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Biezraíta, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Calma, agora vem. Então, olha o que o anjo do Senhor diz. Veja bem, deu para construir o pano de fundo, ele tendo que se esconder, alugar ou entrar no lugar onde não era, para poder bater o milho, curar o milho, né? Escondido, ele escondia para que eles não viessem, não roubassem, não destruía. Tal era a fome da época e tal era a situação da época, porque fizeram mal. Então eles estavam pobres. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Olha o que Deus está dizendo para Gideão naquele dia, como se fosse hoje. Homem valoroso. Aí vem Gideão, olhando para o passado. Aí, Senhor, Deus meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Eu não terminei não. Fiquei no sobreveio. Volta um pouquinho. Isso. No sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Ele está baseado aqui tudo que aconteceu, no erro, no pecado. E sabe que são 7 anos de sofrimento. Ele diz: não tem jeito. Nós já pecamos, nós não vamos pecar. Já está feito. E o Senhor não vai tirar. Mas a frase do Senhor para ele é o seguinte: para mudar o futuro dele hoje, no presente, ele diz: ei, varão valoroso. Varão valoroso. No meio do caos, no meio da angústia, no meio da tristeza, Deus levanta um e diz: ei, varão valoroso. Então a palavra continua. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse o Senhor: ó Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E, primeiramente, o pecado de uma nação, você sofre com ela, mas não quer dizer que você vai terminar com ela. Porque Deus muda presente e transforma o futuro. No meio do caos, talvez, no meio da sua família, no meio dos seus parentes, no meio do seu trabalho, no meio das suas decisões, você pode ter feito o que é mal. Mas o Senhor nessa manhã está dizendo: ei, estou aqui para mudar
hoje, aqui, esse presente que você está tendo, essa situação que você está tendo, num futuro melhor, é diferente, porque agora eu te olho de uma forma diferente. Os teus pecados podem até feito a minha distância de você, mas hoje eu resolvi mudar a tua história, eu resolvi mudar a tua situação, eu resolvi mudar a tua vida. Eu quero dizer para você que você não deve se basear no que pensam, não quero se basear no que falam, não se baseia pelo que os outros dizem, se baseia pelo que eu tenho para você. Este que eu vos chamo como varão valoroso. Olha, irmãos, ele está falando para um homem, mas toda essa frase é dita para nós todos os dias. Sabe por quê? Porque Jesus declarou para nós. É por isso que eu trago o antigo para o novo. Jesus declarou para nós: eis, olha, não vos angustiei. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Agora tenha bom ânimo, porque eu estou convosco todos os dias. Olha, irmão, é a mesma coisa, é falácia diferente, mas é a mesma profecia. Se Deus era com Gideão, que era o mais pobre, com a família mais pobre, o menor de Manassés, da cidade de Manassés, da tribo de Manassés, melhor dizendo, esse mesmo Gideão, foi ele, com 300 homens, livrou Israel. O que ele tinha que pensar? Já está tudo estragado. Aqui é só derrota, aqui acabou. Lembra do filho de Jonatas, o melhor amigo de Moisés? Desculpa, de Davi. Jonatas era o melhor amigo, filho de Saul, amiguíssimo de Davi. A família foi decepada, a família foi morta. E na fuga, Mefibosete cai do colo da empregada, mutila o pé, quebra o pé, fica defeituoso e vai morar em Lodebar, no lugar de esquecimento. Um dia Davi lembra disso e traz à tona e muda o presente de Mefibosete e faz um futuro melhor. Ele diz: posso eu fazer bem a uns das famílias de Saul? Aí alguém disse: tem alguém vivo. Quem está vivo? Mefibosete em Lodebar. Manda buscar Mefibosete. E ele pega aquele rapaz, aquele jovem, aquele homem que vivia na pobreza, no lugar do esquecimento, ali onde ninguém podia pensar em crescer, porque o lugar era ruim, pobre, esquecido, e coloca ele para comer na mesa do rei. Irmão, isso aqui não é filosofia, isso aqui não é lavagem de cérebro, isso aqui é Bíblia dizendo para nós. A gente pode se sentir o mais miserável, o mais perdedor, o mais acabado, o mais. Mas uma coisa é que Deus nessa manhã, Ele nos separou para mudar o presente que nós estamos vivendo para o futuro melhor. Hoje a gente não consegue dormir sem pensar em alguma coisa. Não preciso falar para não dar spoiler. Mas amanhã você não vai nem lembrar dessa situação. Porque o melhor para você está por vir em Cristo Jesus. O melhor para mim está por vir em Cristo Jesus. O melhor para nós está por vir em Cristo Jesus. Porque promessa de Deus para nós. O melhor está por vir. E nessa manhã eu quero terminar, para a gente não se estender muito, já que a gente vai ter um pouco mais de chuva de gelo agora à tarde, e eu não quero, da minha parte, deixar ninguém na rua por causa da igreja. A gente vai terminar o curso nessa manhã, dizendo: olha, eu não sei o que tem tirado o teu sono, eu não sei o que tenha tirado do seu tempo durante o dia a atenção, ou prendido a sua mente numa situação onde você não tem controle. Eu não sei o que é, mas eu sei que tem. Eu sei que tem gente presa em situação aqui, situações diferentes uma da outra, mas que durante o dia, durante a noite, pior é a noite. Pior é a noite, porque se você tentar de madrugada parar para pensar e dar crédito ao pensamento na madrugada sobre o que você tem falta de confiança do que vai acontecer, incerteza, você nem dorme. Eu não estou falando só de uma vertente que a gente está vivendo agora, mas em outras áreas. Eu quero fazer aqui uma máxima geral em termos de problema.
Tem madrugada que a gente acorda e a gente começa a pensar na nossa vida, o sono vai e a noite fica pior do que o dia. Porque o problema era de 0 a 1, agora o problema é de 0 a 100. Um vai puxando o outro, um vai puxando o outro, um vai se transformando, um vai alimentando o outro e vai formando, parece o Transformer, aquele filme, vai formando de um carrinho pequenininho um monstro metálico, e aquele monstro vai consumindo a nossa mente, a nossa paz, o nosso sono, e a gente fica ali estatalado, sem dormir, só pensando nas coisas ou naquilo que mais nos aflige. Eu quero dizer para você que nessa manhã Deus determinou, através da sua palavra, Ele está mudando esse presente e transformando um futuro melhor. Viva hoje, viva mesmo, mas na consciência de você, quando chegar a esse momento de conflito, você virá no mundo espiritual, você e Deus, e o infeliz dos problemas, dizer para ele assim: olha, você pode até me assolar, você pode até me incomodar, você pode até roubar o meu sono, mas uma coisa eu digo, em Cristo Jesus, você não vai tornar permanente na minha vida. Eu estou passando, mas não vou ficar fixo, permanente. Você não tem poder sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que o Senhor está falando para nós dessa manhã. Amanhã vai ser um dia que você vai acordar feliz da vida. Ah, mas na segunda-feira ninguém acorda feliz. Acorda! Acorda feliz. O fato de acordar já é uma alegria, é uma decisão para a vida, não é verdade? E começar uma semana de vitória em Cristo Jesus. Eu quero profetizar na vida de vocês bênçãos do Senhor nessa semana, sabe? Bênçãos do Senhor. Nas horas das angústias, saber que Deus é que peleja por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso aí. É o que a gente, é o nosso slogan de toda quarta-feira. A gente diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por quê? Porque é bíblico. A gente está usando Bíblia. E a Bíblia que faz a gente vencer. Que Deus abençoe a vida de vocês nessa manhã. Que Deus transforme a sua, a minha, a nossa vida cada vez mais consciente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inverno está passando. A primavera vai chegar. E logo atrás o verão. Curta o que Deus está te promovendo no inverno. Aprenda com o inverno. Suba, cresça, como a primavera faz crescer as plantas. E desabroche, para que o mundo veja no verão a luz do dia, que todo mundo possa ver a vitória que Cristo está dando na sua vida a partir dessa semana, nessa profecia em nome do Senhor Jesus. Mas quando vier o próximo inverno, não se preocupa, o Senhor tem controle de tudo. A cada estação Deus tem controle. A cada dia Deus tem controle, a cada ano Deus tem controle. O Senhor nos guarda de inverno a inverno, de verão a verão, de janeiro a dezembro, ou de dezembro a dezembro, como você queira. O Senhor é conosco. Que Deus abençoe a semana de vocês, que Deus faça vocês mais alegres que vocês já são. Quando chegar a tristeza que ela bater na sua porta por alguma razão, você abre a porta e diz para ela: bom dia! Assim como você bateu na minha porta, eu tenho uma coisa para você. Aonde Jesus está, até a morte salta de alegria. E quem está em Cristo, nova criatura é. Portanto, eu estou feliz. Da mesma forma que você bateu, meia volta. Suma, velho. É velha, porque a morte é velha. Suma daqui. Bate o pé, pega o mesmo ônibus de volta para onde você veio e permaneça lá. Na minha casa, na minha família, na minha vida, você não tem lugar. É essa profecia, é essa oração que a gente pede a Deus. Sabe? A Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir para você ficar em pé nesse momento. Semana, último domingo, nós oramos com as nossas mãos levantadas para a nossa casa. Lembra? Eu falei: ó, vai ficar meio confuso, porque tem gente com a mão para lá, outra com a mão para cá, se afasta um pouquinho, mas você vai fazer de novo hoje num lugar diferente.
você vai fazer no seu trabalho. Ah, mas eu trabalho em diversos lugares. Faz o seguinte, como você não tem um lugar fixo, o caso de quem limpa a casa, né? Que casa eu vou fazer? Porque eu não tenho rumo, o meu rumo é quem manda, né? Então você vai botar os seus olhos espirituais no seu carro, no carro que você sai. É aí que Deus vai te abençoar, vai te guardar, vai te proteger na ida e na volta. Por quê? Porque se Deus estiver contigo no seu carro, quando você sair de casa, aonde você estiver, Ele vai estar contigo. Mas Ele só está porque a gente ora. Não, Ele já está. Mas a Bíblia diz que nós temos que orar, irmão. A gente precisa orar mais ainda. Então vamos orar. Então eu quero convidar você, de olho fechado, posicionar a sua vida, o seu corpo, aonde você vai, o lugar onde você vai. Se você tem um emprego garantido, abençoa lá aquele lugar. Abençoe, porque é no de ida e de volta que o Senhor vai te guardar de todo o mal. Sabe? É essa a oração que a gente vai fazer. Porque às vezes a gente está no caminho que a gente não sabe o que pode acontecer. Não é verdade? Mas o Senhor sabe. Então, nós vamos orar, levantar uma das nossas mãos, ou direita ou esquerda, como você queira. Posicione o seu mundo espiritual no lugar aonde você está. Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos posicionando o lugar que trabalhamos. Nós sabemos muito bem, Deus, que trabalhamos em todo lugar, e talvez aqui nós temos pessoas que trabalham em lugar diferente a cada dia de trabalho. Mas nós queremos entregar os nossos caminhos nas tuas mãos. Nos livra do mal, nos livra, meu Pai, do perseguidor, nos livra, meu Pai, daquele caluniador, nos livra, meu Pai, daquele que quer nos abater, nos matar espiritualmente e até mesmo nos matar materialmente, meu Pai, corporalmente, nos livra, porque nós sabemos que somos, ó Deus, visto no mundo espiritual como filho de Deus, e nós sabemos também que existe uma potestade contra a nossa vida, mas a tua palavra diz que o Senhor é o nosso Deus, e quando o Senhor opera, nada acontece. Ó Deus, estende agora as tuas mãos sobre o nosso trabalho, sobre as casas que nós trabalhamos, sobre o carro que nós dirigimos, o escritório que nós estamos sentados trabalhando, seja ele em casa, seja ele lá na empresa, seja na sala de aula. Ó Deus, o Senhor conhece o caminho de cada um dos teus filhos. Abençoe, guarda, livre, em nome do Senhor Jesus. Traga alegria no caminhar do trabalho. Ó Deus, traga, meu Pai, confiança em Ti no lugar do trabalho. Nos desvia, meu Pai, os nossos caminhos, dos caminhos maus. Nos tira dessa direção que possa nos atingir e nos fazer, ó Deus, sofrer. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos, confiando no Senhor, que nós estamos guardados em Ti, Senhor. No Senhor somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Obrigado por essa manhã. Nós sabemos que o nosso presente não determina o nosso futuro, porque antes nós andávamos em lugares, meu Pai, caminhando a passos largos para a morte, mas naquele dia, no presente, o Senhor entrou e transformou o nosso futuro. O dia de hoje também o Senhor está em nós, transformando o nosso futuro. O amanhã, meu Pai, nós viveremos uma outra história, um outro dia, porque o Senhor está escrevendo a nossa história com as nossas vitórias em Cristo Jesus. Obrigado por essa manhã, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja amada diz? Amém. Se assente, nós vamos passar o nosso momento